Pessoal, então nós vamos dar início, né, ao estudo da química. E qual é o objetivo da química? É estudar tudo que existe. E tudo que existe é o que nós conhecemos como matéria. Por definição, matéria é tudo aquilo que existe, que ocupa lugar no espaço, né, e que possui massa. A matéria ela vai ter dois tipos de propriedades. Propriedades gerais, que são aquelas que todo tipo de matéria tem, e as propriedades específicas, que são aquelas que individualizam a matéria, ou seja, que fazem com que um tipo de matéria seja diferente do outro. Mas quais são essas propriedades gerais? Vamos lá. A gente tem como propriedades gerais a massa, né, que é a quantidade de matéria. Nós temos o volume, que é o espaço que a matéria ocupa. Nós temos a extensão, que é a capacidade que um corpo tem de ocupar espaço, ou seja, de ter volume. Divisibilidade está relacionada ao fato de que toda matéria ela pode ser dividida até um certo ponto, mantendo suas propriedades. A impenetrabilidade está relacionada ao fato de que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. A elasticidade está envolvida no fato de que você pode esticar, né, um corpo até um certo ponto, e quando você soltar, ele retorna ao seu estado inicial, ou seja, ele retorna com as mesmas características que ele tinha antes de ser esticado. A descontinuidade está relacionada com o fato de que mesmo que a matéria seja muito compacta, vai existir espaço entre as moléculas, e esses espaços eles não são iguais. A compressibilidade está relacionada ao fato de que a matéria ela pode ser comprimida, ou seja, a gente pode diminuir o volume de um corpo. A inércia, ela está relacionada ao fato do movimento que um corpo pode exercer. Aí nós temos o seguinte exemplo. Por exemplo, se nós estivermos num carro em movimento e nós pararmos esse carro bruscamente, o que vai acontecer com o nosso corpo? Ele vai ser projetado para frente. E por que isso acontece? É porque quando um corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Então é por isso que o nosso corpo é projetado para frente. Isso é a inércia. E a indestrutibilidade está relacionada ao fato de que a matéria ela não pode ser criada nem pode ser destruída, né? Ela é apenas o que? Transformada. Agora vamos ver aqui algumas propriedades específicas, tá? Então, propriedades específicas, como a gente falou, são aquelas que vão individualizar a matéria, que vão permitir que a gente possa identificá-las. Nós temos aqui, entre as propriedades específicas, o que nós chamamos de extensivas e intensivas. As extensivas são aquelas propriedades que vão depender da quantidade de matéria, como, por exemplo, aqui no caso seria a massa, e a intensiva são aquelas que não vão depender, que independente do tipo de matéria, no caso as propriedades físicas, cada corpo vai ter a sua propriedade específica. Vamos aqui falar sobre as propriedades físicas. Vamos lá. O ponto de fusão é a temperatura na qual uma substância ela vai passar do estado sólido para o estado líquido. O ponto de fusão das substâncias puras, ele é específico para cada tipo de matéria. Cada tipo de matéria vai ter o seu ponto de fusão, o seu ponto de ebulição, que é a temperatura que uma substância passa do líquido para o gasoso. Cada corpo ou substância vai ter a sua densidade, que é a relação entre massa e volume, né? A densidade, para quem não sabe, é a capacidade que um corpo vai ter de flutuar ou de afundar. Nós também temos a solubilidade, que é a capacidade que os corpos têm de se dissolverem um no outro. E aí a gente vai ter outras propriedades, né, como a viscosidade, a dureza. E nós também temos aqui as chamadas propriedades funcionais. A matéria ela vai ser dividida em dois grandes grupos, os inorgânicos e os orgânicos. Hoje nós sabemos, né, que os compostos orgânicos são aqueles que são formados pelo elemento químico carbono, tá? E os inorgânicos são os demais. A gente classifica os inorgânicos em apenas 5 classes: ácido, base, sal, óxido e hidreto. Já os orgânicos, ele vai ter uma grande variedade de compostos. Aí nós temos os hidrocarbonetos, né, que são os derivados de petróleo, por exemplo, o álcool, o éter,
aldeídos, cetonas e assim por diante. E por fim, nós temos as chamadas propriedades organolépticas, que são aquelas que vão influenciar os nossos sentidos, né? Como a textura, a cor, o sabor. Então, se eu puder diferenciar um tipo de matéria do outro, utilizando algum meu sentido meu, como o tato, como o cheiro, então essa propriedade que eu estou utilizando é a propriedade organoléptica.